Bom dia a todos, todas e todes. Peço desculpas pelo atraso que teve, mas o professor Wagner, que vai nos presentear com a sua aula, hoje estava finalizando uma outra atividade, tá certo? Queria agradecer a presença desde já de todo mundo. E hoje a gente segue, né, com o nosso curso de enfrentamento à tortura. Quem vai dar aula hoje é o professor Wagner Moreira. Wagner é um parceiro da Defensoria, tem uma ampla experiência na questão de combate, enfrentamento à tortura, enfrentamento à letalidade policial. Ele é mestre e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, advogado e coordenador do IDEAS, que é uma assessoria popular e que atua em diversos casos de letalidade policial. O professor Wagner, hoje, na sua aula, vai tratar da questão da tortura e também sobre a questão da audiência de custódia, sobre a perspectiva de raça e de gênero. Então, sem mais atrasos, eu vou passar a palavra para o professor Wagner e queria, professor, já de antemão agradecer em nome da Defensoria, da SDEP e de todos os participantes desse curso pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por esse novo reencontro, né, mais essa parceria entre o IDEAS, a sua pessoa e a Defensoria da Bahia. Então, de antemão, já fica aqui o meu agradecimento pelo seu tempo e pela aula, que eu tenho certeza que será brilhante, assim como tudo que você faz. Então, obrigada e a palavra é sua. Eu que agradeço, Valéria. A Defensoria é uma parceira. Como é que eu posso... É difícil até adjetivar da importância que a Defensoria tem assumido e tem cumprido no seu papel, tanto institucional quanto no papel político. Eu vou, desde já, agradecer, né? Esse é um projeto que vem de um diálogo nosso, né? As audiências de custódia implementadas em 2015 estão completando 7 anos. O CNJ fez um balanço esse ano, fez uma atividade agora em fevereiro aqui na Bahia, específica para peritos, procuradores, defensores da área penal, não foi aberto a todo mundo, e Valéria teve essa ideia, que foi, na minha avaliação, extremamente importante, que nem só quem está nos cargos de coordenação ligado a essa área que enfrentam o debate das audiências de custódia. Essa é uma pauta que precisa ser amplificada. Então, desde já, lhe parabenizar pela sua proatividade e pela sua agressividade na temática, que não se dá só aqui, né, no âmbito da formação. A gente se conhece do dia a dia, das lidas, dos casos que a gente acompanha. Então, só tenho a agradecer e a te parabenizar por essa iniciativa. Eu vou usar um slide guia aqui, porque eu falo demais, pessoal. O fato de eu falar demais não me impede de vocês me interromperem em qualquer momento que tiverem dúvida, certo? Como eu vou estar com o slide aqui, eu recomendo interromper pedindo licença no áudio mesmo, porque talvez eu não veja vocês levantando a mãozinha ou reagindo. Eu vou tentar estar atento a tudo nesse sentido, mas sintam-se à vontade. Eu vim aqui muito mais fazer uma sensibilização, porque acredito que a maioria de vocês já tenham passado pelas questões. Esse é o nosso terceiro de 4 encontros, né, sobre a temática. Então, eu queria trazer algumas coisas em específicos a partir, sobretudo, do diálogo aqui de como as audiências de custódia foram se desenvolvendo na Bahia e algumas questões envolvendo não só raça e gênero, mas algumas outras coisas que a gente resolveu pincelar aqui para chamar a atenção e deixar alguns indicativos de manuais, de leitura, de consulta, de outras questões. Então, vou dar início aqui à apresentação. Eu vou aqui primeiro utilizar aqui esse primeiro tempo para me apresentar, né? Como já dito, eu sou Wagner Moreira, componho o IDEAS. O IDEAS é uma organização que fez 10 anos atuando aqui na Bahia. A gente começou, sobretudo, atuando junto a movimentos sociais urbanos, motivo pelo qual a gente já assistiu muitas reintegrações de posse, já teve que ir muita delegacia, e de um tempo para cá, as audiências de custódia elas foram essenciais também para esse campo, para esse grupo de mobilização que faz ação direta de luta por justiça. Os agradecimentos eu acabei pulando, né? A SDEP, a Defensoria, a própria Valéria, antecipei aqui
essa coisa. Pedir desculpas pelo meu atraso, queria justificar o meu atraso, tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo aqui hoje. A Bahia está recebendo a visita dos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e a gente estava aqui acertando os ponteiros para algumas visitas e alguns diálogos institucionais que vão ser feitos nos próximos dias. Então, eu queria pedir desculpa, mas a presença dos peritos não é algo que a gente tem todo dia e a gente precisa aproveitar, do ponto de vista da disputa política aqui, o máximo possível, e a gente já vai falar sobre isso. Nos próximos slides, eu vou pedir desculpa, vou repetir algumas obviedades, estou chamando de obviedades porque eu acho que são coisas que todos nós já discutimos, e apontar algumas leituras sobre os outros. Que é a apresentação de ideias, eu vou pular. Vou começar a partir daqui, que eu acho que as obviedades começam quando a gente tem ideia. Os dados estão um pouco desatualizados, eles são de 2019, publicados em 2020 por uma organização mexicana, que é a Seguridade, Justiça e Paz, que desde 2013 elenca as 50 cidades mais violentas do mundo. E um detalhe sobre isso é que de 42 dessas 50 cidades, elas estão na América Latina. A América Latina como um todo reúne 8% da população mundial, mas é responsável por 1/3 dos homicídios cometidos no mundo. E isso dá um número bem razoável. Esse número vem aumentando, certo? Não é pouco, é quase 500 mil de pessoas mortas por ano a partir do debate dos homicídios aqui na América Latina. Desse diálogo, o Brasil contribui com 10% dos homicídios globais, embora represente 3% da população mundial. Embora a gente não esteja falando de homicídio, a gente está falando de audiência de custódia, mas a gente está falando também de um modelo de violência e de um modelo de enfrentamento à violência que também causa muita morte. Essas violências, elas são muito agudizadas em determinados grupos e raças, certo? É o que vai levar alguns pesquisadores, alguns estudiosos a falar do racismo como estruturante da violência brasileira. Na segunda-feira agora, até teve no Roda Viva um dos intelectuais negros que vem tentando, inclusive, modificar um pouco a leitura de como a violência, de como o racismo é entendido na lógica do Brasil. O professor Hélio Santos, ele vem dizendo que a violência e o racismo no Brasil, ela é sistêmica, porque ela é alimentada por uma lógica que envolve leitura sobre raça, classe, gênero, mas ela também é retroalimentada por um modelo de política pública que resolveu fazer esse modelo de enfrentamento de forma muito pontual ou de forma muito não, né? Ou de uma forma pouco acertada para a lógica como o racismo está entranhado, o racismo e a violência estão entranhados na nossa sociedade. Acho que tem algo que a gente precisa alertar, é que a gente vem numa lógica de violência e racismo muito atrelado ao nosso período colonial, a entender o controle dos corpos negros num período de escravidão, a partir da lógica de violência e, sobretudo, do surgimento das forças de segurança para dar conta dessa realidade. E quando a gente fala do colonial, parece que a gente está falando de um tempo muito antigo. E essas imagens são de um vídeo, acho que de 2018 ou 2019, no Ceará, onde um policial agride uma mulher a chicotadas em plena luz do dia numa abordagem policial. Wagner, me desculpe, é porque não está passando para a gente o slide, a gente ainda está no primeiro. Então, eu vou tirar aqui do modo já tela seja cheia. pelo que eu estou vendo aqui, é o quarto, mas ele está sendo para a gente. Espera aí. Eu vou tirar do modo tela cheia, eu vou pedir desculpa. E está fora do modo tela cheia? Está fora do modo da forma tela cheia. Deixa eu ver se quando eu passo aqui, vocês visualizam. Agora sim, agora está mudando. Sim, agora está passando. Vou pedir desculpas porque não estava atento a isso, das questões de tecnologia, tá? Vou passando nesse modo. Estava apontando alguns desses dados e estava exatamente nesse slide, que mostra a imagem de um policial chicoteando uma mulher
em plena luz do dia, em Fortaleza. E quando a gente fala de colonialidade, a gente às vezes se remete a um período muito distante, mas as heranças desse modelo de violência colonial, eles estão rebatidos ainda hoje. Essa é uma reportagem que não tem 3 anos e traça um pouco dessas questões. E tem tudo a ver com o que a gente vai dialogar aqui, que são as audiências de custódia, né? Assim, as audiências de custódia, sobretudo, como uma possibilidade de prevenir tortura no âmbito desse formato de prisão, muitas delas ilegais, muitas delas com uso de violência, ora psíquica, ora física. Acho que tem um elemento político que é importante trazer. Foi um elemento político que trouxe muitas questões, inclusive para a própria defensoria. O próprio governador Rui Costa, que está completando seu segundo mandato, seus 8 anos de mandato agora, ele foi um dos militantes contra as audiências de custódia. Né? Eu vou ler aqui, ipsiliteri, uma fala dele, fala que está aí, dados créditos, saiu numa repercussão em diversos canais de comunicação aqui da Bahia à época, em que diz que é urgente que o nosso Congresso Nacional faça uma mudança na lei de execução penal, condenando crimes, principalmente crimes contra a vida, apenas mais rigorosas. Eu acho que uma aberração, um absurdo, alguém portar um fuzil, tirar a vida de outras pessoas e com apenas 2 ou 3 anos está em liberdade, respondendo à liberdade. Isso não se sustenta do ponto de vista do exemplo de referência. É preciso discutir penas mais severas para os bandidos. A sensação é muito difícil. A Bahia, por exemplo, é o estado que mais está liberando presos em audiências de custódia. A sensação é muito difícil. O policial muitas vezes arrisca sua vida, você prende alguém com uma pistola e essa pessoa depois sai dando risada com o policial que acabou de prendê-lo. É notório, né, assim, de que a fala, sobretudo, que diz que a Bahia é quem mais libera pelas audiências de custódia, os próprios dados dos cadernos dos estudos sobre a audiência de custódia da Defensoria já desmentiram esses dados, mas falam de como é difícil, do ponto de vista institucional, garantir as audiências de custódia. E é importante a gente falar do contexto que a gente está, né? A gente está 10 dias depois do segundo turno mais acirrados que a gente viveu na história da nova República. A gente está aqui defendendo um elemento muito importante do ponto de vista da justiça criminal, mas há 10 dias tem gente protestando, defendendo a intervenção militar no Brasil. E fala um pouco de uma mentalidade que entende a tortura como algo banal, como algo que precisa ainda estar presente, como algo que deve ser utilizado, inclusive, pelo Estado. Eu acho que essa leitura da conjuntura atual, ela corrobora muito com a leitura de uma juíza baiana, uma militante da área, que é a Emília Teixeira, onde ela vai dizer que a conivência com a tortura, ou que a tortura, ela ainda é a prática e ela ainda é perpetuada por todo o sistema de justiça. Ela cita os juízes, o Ministério Público, a leniência do sistema como um todo, para demonstrar que a tortura ela ainda está extremamente presente e perpetuada por todos os órgãos do sistema de justiça, que a tortura é a regra, a tortura não é a exceção. Isso fala um pouco da conjuntura que fizeram com que as audiências de custódia tentassem se implantar também para dar conta de diminuir as prisões ilegais, diminuir e detectar melhor esses elementos de tortura. Ainda sobre esse elemento da fala do atual governador sobre audiência de custódia, eu queria ressaltar a importância dos posicionamentos institucionais. À época, a Defensoria Pública foi uma das poucas instituições que comprou o desgaste político de fazer uma disputa de narrativa nas mídias do ponto de vista da defesa das audiências de custódia. E isso fala, inclusive, dessa leitura que a Emília Teixeira defende. Num ambiente em que é preciso defender iniciativas que eu vou dizer garantistas, né? Eu considero a audiência de custódia um elemento minimamente garantista. Só a Defensoria Pública
veio a público fazer uma disputa de narrativa de defesa das audiências de custódia naquele episódio. Então, isso fala da dificuldade que a gente ainda tem de compreender as audiências de custódia, de compreender o combate à tortura como um elemento necessário e estruturante. Eu acho que uma outra situação importante ainda sobre isso diz respeito ao fato da Bahia nunca ter dado posse ao Conselho Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e nunca ter dado seguimento ao sistema de prevenção e combate à tortura, que prevê, inclusive, a existência de peritos estaduais. É importante a gente falar que a Bahia tem um parque prisional e um parque, e aí entendendo o parque prisional, sobretudo, com as delegacias, né, e os hospitais de custódia, uma vez que os peritos também teriam, não posso esquecer aqui, embora eu não entenda do sistema prisional, o nosso sistema de proteção à infância e às adolescências. Não necessariamente são prisão, mas que também podem e devem ser fiscalizados em sua forma ampla. Falei disso porque a gente não tem, do ponto de vista estadual, uma série de mecanismos que poderiam existir para nos ajudar nesse processo. Eu falo a partir da sociedade civil, e para mim é extremamente importante defender que as políticas públicas elas se façam não só com os mecanismos institucionais, mas também com a possibilidade de construção e controle externo da sociedade civil sobre esses mecanismos. E a tortura, existem previsões desses instrumentos mistos que poderiam ajudar muito do ponto de vista da fiscalização. É notório falar que casos emblemáticos, tanto de tortura quanto de letalidade policial, eles vieram a público ou ganharam maior notoriedade também a partir de uma militância mista, onde a sociedade civil também se envolveu cobrando apuração desses casos. Então, não acredito que a gente vai conseguir avançar do ponto de vista do combate à tortura se a gente também não tiver uma possibilidade de controle e fiscalização também da sociedade civil a partir dessas questões. Eu acho que tem um outro elemento importante para esse diálogo que tem a ver com o universo prisional. A gente está falando das audiências de custódia como possibilidade de prevenir tortura, mas a gente está falando também das audiências de custódia como uma possibilidade de diminuir o superencarceramento, de ser um possível elemento desencarcerador. Queria trazer aqui, ainda na lógica das obviedades, alguns dados que eu considero importantes. O IDEAS compõe um fórum, que é o Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste, que vem há algum tempo fazendo um diálogo importante. A gente acabou de sair aí desse período eleitoral e a gente comemora muito que o Nordeste venha sendo, desde as eleições presidenciais passadas, de 2018, um bastião do ponto de vista da defesa de um modelo democrático para o Brasil, de um modelo que não faça acenos para um modelo neofascista. E quando eu me refiro a isso, eu digo que o Nordeste vem conseguindo eleger para governadores governos de centro-esquerda comprometidos com uma lógica do debate democrático. Talvez nessa eleição não tenha ficado tão acirrado como ficou na eleição passada para governador, mas é importante dizer que na eleição passada se elegeu Dória para São Paulo, se elegeu Itzel para o Rio de Janeiro, se elegeram uma série de governadores que defendiam o encarceramento como política da primazia do debate da segurança pública e defendia inclusive a letalidade policial como parte dessa polícia. A exemplo de falas do Itzel, que dizia que agora ia mandar mirar na cabecinha, e a gente assistiu naquele período um crescimento vertiginoso da letalidade policial no Rio de Janeiro, inclusive com coisas malucas, como a presença de snipers na cidade da polícia, que fica próxima à comunidade de Manguinhos, atingindo moradores da comunidade ao confundir guarda-chuva, furadeira, martelo com armas. A gente assistiu ao governador Dória promover, premiar policiais envolvidos em chacinas na sequência, dando um aceno à letalidade policial.
Eu acho que essas eleições, o debate da segurança pública, ele não fica tão explícito do ponto de vista dos governadores como nas eleições de 2018, mas ele ainda traz uma contradição muito grande aqui no Nordeste, que mesmo elegendo governadores do campo democrático popular, os nossos dados sobre segurança pública e os nossos dados sobre justiça criminal não são dados tão avançados ou que se diferenciam do restante das regiões do ponto de vista do sistema prisional e da letalidade policial. Muito pelo contrário, do ponto de vista da letalidade policial, o Nordeste ele vem junto com o Norte puxando o crescimento da letalidade policial, ainda que com pequenas diminuições nos últimos 2 anos, leituras que a gente ainda precisa aprimorar dentro do campo que dialoga ao debate da letalidade policial. Mas nós não conseguimos diminuir o superencarceramento como uma medida de contenção da pobreza, como uma ferramenta de controle social. E fica esse desafio para os governos democráticos e populares. Esse é um desafio que a gente vai precisar continuar enfrentando no governo Lula, uma vez que um dado que me chamou muita atenção numa pesquisa anterior, que a gente vinha apontando aqui por ideias, é que a população carcerária ela mais que dobrou, saindo de quase 240 mil no final do governo FHC para quase 500 mil em 2010, no último ano do governo Lula. A nossa aposta em governos democráticos e populares não necessariamente vão fazer acenos do ponto de vista do que a gente entende necessário para a segurança pública, para a letalidade policial e para o desencarceramento. Então, esses dados eles são importantes da gente apurar, da gente trazer, né? Os investimentos em segurança pública no período da Dilma, sobretudo no período dos mega-eventos, acho que foi um período, inclusive, crucial para poder pensar as audiências de custódia, porque foi um período em que a polícia precisou tratar não com o outro, não com o favelado, mas com universitários brancos fazendo protestos no centro das capitais, em processos em que a disputa da mídia era narrada, era veiculada por um novo modelo que eram as redes sociais. Então, a polícia não estava preparado, ou só estava preparado, ou estava se preparando, ainda não estava com esse efetivo. Foi um período que a gente chama de experimental, do ponto de vista da repressão, para esse modelo de disputa de novas atividades e de novas manifestações públicas, como a gente assistiu em 2013 e 2014, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Naquele período, se quintuplicou os investimentos em segurança pública e as legislações de exceções elas foram crescentes. Legislações de exceções que abriram brechas para a criminalização dos movimentos sociais, para uma série de questões. Legislações que aqui vamos trazer só alguns exemplos da época, como a lei antiterrorismo, que até hoje continua sendo uma questão do ponto de vista da tramitação da Câmara, sempre um crescente de propostas de modificação, tentando ampliar o conceito de terrorismo, as GLOs, né, que eram as missões de garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas durante as conferências das Nações Unidas, no Rio +20, em 2012 na Copa das Confederações, 2013 na visita do Papa, no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial, na Copa do Mundo FIFA, nas Olimpíadas, foram todos eventos onde legislações de exceções foram implementadas e a gente viu um número crescente de prisões em massa. Quando a gente fala de prisões em massa, eu lembro de um evento aqui em Salvador, em 2013, que a polícia precisou de 2 ônibus para deslocar um grupo de manifestantes presos na região do Iguatemi para a primeira delegacia, que ainda funcionava como central de flagrantes aqui em Salvador. E a gente via naquele período um perfil diferenciado, né? Perfil de jovens universitários brancos, com uma presença feminina considerável naquele momento, e era nítido como existia ali uma disputa ainda entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de como lidar com aquelas situações. E é importante aquela conjuntura para a gente pensar as audiências de custódia, porque as liberações daqueles grupos aconteciam ainda na delegacia.
porque a gente não está falando do outro, a gente está falando daquele para o qual o direito penal foi feito para proteger, né? Universitários brancos, classe média, com algum grau de influência na política, ligando para seus pais, seus tios, para que intervissem de alguma forma. E a tortura, em geral, ela não é legitimado para aqueles que o sistema entende igual. A tortura é legitimada para o outro, para o favelado, para o negro, para o trans, o LGBTQI+, de alguma forma, para os povos e comunidades tradicionais, seja do ponto de vista da religiosidade, como os terreiros de candomblé, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, onde o simples fato de ser preso e conduzido à delegacia é tido como uma perca da moral coletiva no meio comunitário. Em vários casos onde a gente atua no interior, a sensação de humilhação de uma liderança comunitária pelo simples fato de ter sido conduzido a uma delegacia é completamente diferente do que é o nosso imaginário no urbano. E nesses ambientes, a prisão e a própria audiência de custódia precisa ser olhada com um olhar diferenciado, que é o que a gente vai passar a defender aqui. Eu vou pedir desculpa só para falar, porque eu acabei falando da audiência de custódia como um elemento possível de pensar o desencarceramento. Muitas vezes a gente fala de desencarceramento como um elemento utópico, e eu acabei passando rápido aqui nesse slide, que são 10 pontos apresentados por uma articulação de movimentos sociais chamada Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Também fruto desse período de 2013, a partir da lógica dessas prisões em massa que aconteceram, diversos movimentos e organizações se articularam para poder pensar se a gente está vivendo uma conjuntura onde é possível pensar a prisão em massa, é possível que a gente aponte elementos também para o desencarceramento em larga escala. E essa agenda ela já chegou a ter 14 pontos e foi reduzida a 10. Foi uma agenda que a gente entendeu, sobretudo na época, como uma agenda de incidência política no período desses grandes eventos ainda no governo Dilma. Então, quando a gente lançou, ele tinha 14 pontos e estava traduzido em 14 línguas, porque a ideia era fazer uma disputa do ponto de vista da mídia internacional, de como o sistema prisional, como o sistema de segurança pública, ele traz esses elementos que a gente está falando aqui hoje, né? Como ele é racista, LGBTfóbico, como ele tem esse olhar diferenciado, como ele é pensado para o outro. E a gente pensava, na época, 10 pontos que eram chaves para poder pensar esse desencarceramento. Vou só ler aqui de forma rápida. A suspensão de qualquer verba voltada para a construção de novas unidades prisionais ou de internação, a existência de redução massiva da população prisional e das violências produzidas pela prisão, as alterações legislativas para a máxima limitação de ampliações das prisões preventivas, contra a criminalização do uso e do comércio de drogas, redução máxima do sistema de penal e retomada da autonomia comunitária para a resolução não violenta de conflitos, ampliação da garantia da LEP, ainda no âmbito da LEP, abertura do cárcere e criação de mecanismos de controle popular, proibição da privatização do sistema prisional, prevenção e combate à tortura, desmilitarização das políticas, das polícias e da sociedade. Então, quando fala aqui de prevenção e combate à tortura e da própria abertura do cárcere, a gente está falando também dessa possibilidade não só de controle externo, mas da possibilidade de se exercer a LEP como ela foi pensada, porque o cárcere hoje, da forma como é conduzido, ele impede a comunidade desse contato e dessa presença com o sistema prisional. Mas eu não vou adentrar, esses 10 pontos são polêmicos, dariam também aqui para a gente passar outras 2 horas dialogando sobre eles, mas queria trazer dados para demonstrar que falar em desencarceramento não é falar de utopia. Falar que a população prisional de outros grandes países encarceradores, como a China, os Estados Unidos, a Rússia e o México, vem diminuindo, ao passo que a população brasileira, a população carcerária brasileira, vem cada vez mais batendo recorde de população carcerária. E a gente precisa compreender que elementos, que políticas públicas fizeram com que o México
reduzisse em 20% a sua população carcerária, um quinto. A Rússia quase em um décimo, né, 9%, os próprios Estados Unidos em 4%, a China com um percentual bem menor, 0,5%, mas ainda de redução. E o Brasil cresceu de 2015 para cá uma média de 14% a sua população carcerária. Então, a gente precisa compreender que falar de desencarceramento não é falar de utopia, é falar de medidas administrativas que vêm sendo adotadas em outros países, de diversos espectros políticos, que enfrentam diversas questões, né? O México, por exemplo, a questão da imigração leva muitas pessoas à prisão, a Rússia, questões políticas, os Estados Unidos, o racismo ainda é muito presente, a China também, questões políticas, mas o Brasil vem mantendo um sistema que é um sistema encarcerador, que entende a lógica, que estende a lógica do capital, da exploração também para o sistema prisional. E a gente defende que o superencarceramento ele segue existindo, e segue existindo convivendo e conivente com a tortura, porque é também um espaço de lucro. Por isso, um dos motivos por qual a gente não defende a ideia de privatização dos presídios. Acho que, inclusive, as chacinas que aconteceram no norte do país, de 2017 a 2019, em presídios privatizados, ajudaram a demonstrar que esse modelo de gestão é um modelo que não traz tantas melhoras. A gente tem um exemplo aqui na Bahia, que é o presídio de... Me fugiu o nome aqui, não é Valença, O de Serrinha? O de Serrinha, que é um presídio de gestão privada, com muitas polêmicas do ponto de vista do formato de contratação dessa gestão, polêmica do ponto de vista das condições dos materiais fornecidos, da lógica de RDD aplicada sem distinção. Para mim, é um dos exemplos que essa lógica privatizada do sistema prisional, ela ruiu, ela precisa ser superada, o Estado precisa voltar a repensar essa lógica. Ela ruiu em diversos aspectos, mas do ponto de vista da privatização como solução, eu acho que está escancarado que não há mais quem defenda isso pensando solução, embora a gente ainda vê o crescimento das APACs, né? Aqui na Bahia, no sul da Bahia, diversas organizações defendendo esse modelo ainda, e para mim com uma complexidade a mais, que é quando você envolve a ideia da religião, sobretudo das religiões neopentecostais, e essa ideia da gestão privatizada. Isso traz elementos ainda mais complexos que a gente precisa pensar. Essas imagens são imagens aqui de Salvador, da polícia combatendo manifestações, de um período que a gente esteve atuando com mais força nesse formato. Não, acho que não tem problema citar pelo menos o apelido. Esse é um militante conhecido do bairro da Paz, Tom, a liderança comunitária. Nesse caso específico, a gente conseguiu liberar ele ainda em delegacia, porque ele teve o braço luxado pela polícia militar durante essa prisão. E quando a gente fala em tortura, parece que a gente está falando só da tortura clássica do pau de arara, né? A polícia tem diversas superioridades numérica, de treinamento, de equipamentos de contenção não letal, de uma série de coisas, mas ainda faz um modelo de abordagem muito truculento. Alguns eventos mais recentes, se a gente for resgatar desde a morte por asfixia do George Floyd, até a morte por asfixia por outro mecanismo que não manual, que foi a acontecida na abordagem em Sergipe, né? Eu até esqueci o nome dele, ia chamar de Amarildo, mas não tenho certeza. Genivaldo. Do Genivaldo, obrigado, Valéria. Do Genivaldo mostra como essa ideia de tortura é uma ideia de tortura muito presente e legitimada. A gente assiste ao absurdo que foi a morte por asfixia de Genivaldo, e as primeiras falas institucionais são falas de defesa e blindagem dos agentes policiais que cometeram aquela atrocidade. Só depois de muita repercussão, de muita incidência, de muita militância, é que a gente vai por um processo de apuração longo, resguardada todas as ressalvas. Eu acho que o direito de defesa ele precisa ser ressalvado mesmo, mas a continuidade da atuação dos policiais ou da permanência daqueles policiais em atuação
para mim, é um desrespeito sonoro ao que a gente entende como direitos humanos. Aquele modelo de intervenção ele precisa ser repelido pelas autoridades policiais, judiciais, de primazia. Não é possível ter dúvida ou colocar em xeque que um modelo de atuação da forma como a gente assistiu, né, gravado, jocoso, na frente de todos, possa ser legitimado a partir da normalidade. Infelizmente, a tortura ela pega desses elementos coloniais de um sujeito negro, depois a gente vai ter acesso que ele é um sujeito com distúrbios mentais, e esse elemento do distúrbio mental, eu acho que é um elemento que a gente precisa se atentar, tanto nas audiências de custódia, mas para poder pensar mecanismos que nos levem a ter esse olhar diferenciado nas audiências de custódia. Eu acho que esse não é um elemento que é trazido com frequência para as audiências de custódia. Em diálogos com colegas que atuam num programa da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que atua com Pop Rua aqui em Salvador, e em outros grandes municípios aqui da Bahia, que é o Corra Pro Abraço, fica demonstrado como existe uma inabilidade do nosso sistema de justiça para lidar com a questão da saúde mental nas audiências de custódia. E aí, isso ainda mais agravado quando a gente está falando da população em situação de rua, onde se reiteram, aí, né, se sobrepõe a questão da drogatização, do uso abusivo de drogas, das outras vulnerabilidades sociais, e de como ainda é importante pensar iniciativas pilotos para que a gente possa pensar um acompanhamento mais detalhado, também com base em relatórios de outras bases profissionais, como psicólogos e assistentes sociais, para municiar aquele momento da audiência de custódia. É óbvio que o formato piloto é muito difícil de ser implementado em larga escala, mas não é impossível, e vem demonstrando a importância da atuação multiprofissional para a contenção ou para a diminuição ou para o apoio, inclusive da própria defensoria, porque dialoga muito com o programa Corra Pro Abraço, de como essa atuação multiprofissional ela pode subsidiar elementos que ajudem nas audiências de custódia, pensando esses elementos de vulnerabilidade, onde estão aí colocadas essas questões: pop rua, uso abusivo de drogas e outras vulnerabilidades sociais. Esse caso eu trouxe porque a gente está no forno há um tempo, e aí até por uma questão minha que me enrolei aqui na revisão, a gente não conseguiu colocar em larga escala. A gente disponibilizou uma primeira versão, mas tinha alguns erros, a gente retirou do site. Um manual, um caderno popular do fórum que a gente que a gente foi pensado especificamente para a advocacia popular em dinâmica de criminalização. E é um espaço onde a gente se dedica bastante também a esse elemento das audiências de custódia, como um elemento que pode ajudar a barrar a entrada, né, no sistema prisional, e de como essa dinâmica da criminalização precisa ser um elemento também presente nesse espaço, que é a audiência de custódia, de como os elementos da criminalização dos movimentos sociais, e a gente vai apresentar questões diversas, também precisa ser um elemento que precisa estar no nosso arcabouço de ferramentas para ser argumentado ali também nos momentos das audiências de custódia. E aí, desde reintegrações de posse, desde atos massivos, a outras ações diretas, e aí vou trazer, sei lá, um caso polêmico aqui, como o incêndio à estátua de Borba Gato, lá em São Paulo, como uma ação direta de um movimento periférico lá de São Paulo, que queria chamar a atenção para essa questão, onde a ideia da prisão, da intervenção policial e da prisão preventiva vai levar a uma audiência de custódia, de como os elementos são importantes também de serem manejados para pensar possibilidades de evitar tanto a entrada, mas também de como, nesses momentos, a intervenção da polícia militar ela é muito mais violenta, porque ela tem um elemento ideológico quando ela se confronta com movimentos sociais que entendem ação direta, seja da ocupação de terras urbanas ou rurais, seja dessas ações mais diretas, como um elemento estruturante. E a partir dali,
as audiências de custódia elas são essenciais para impedir, no primeiro plano, a prisão dos militantes, dos manifestantes, dos lutadores por direitos humanos, pelo direito à cidade, por diversos direitos, aí englobados nos direitos humanos. Eu vou pular essa questão. Eu falei por alto, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui um elemento, que é um elemento que deixa uma conjuntura muito complexa, que existe um decreto estadual que prevê a criação do Conselho Estadual, ou do Conselho Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no estado da Bahia. É um decreto estadual que, inclusive, prevê a presença da Defensoria nesse conselho. Quando a gente procura a Defensoria, Conselho Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, a gente até vê que a própria Defensoria já esteve em ações nacionais e locais a partir desse lugar. Mas, para mim, esse é um debate extremamente complexo, porque é um debate que nunca se materializou. Esse conselho nunca chegou a tomar posse. Ele é um conselho que não prevê eleição direta para os membros da sociedade civil. Ele é um conselho que foi colocado por decreto as organizações da sociedade civil que vão elencar, que não tem um funcionamento regular, mas que vira e mexe, ele é tirado da cartola para permitir algumas ações, ou legitimar algumas ações, seja a partir da sociedade civil, seja a partir da institucionalidade. Mas é um debate que a gente precisa retomar, fazer uma incidência para uma instituição do Conselho de Prevenção e Combate à Tortura no formato mais atual. Acho que é importante falar que esse decreto ele é anterior à legislação que pensou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, de que essa posse ela não aconteceu de fato, que não tem regularidade, daí a necessidade da gente tanto atualizar o decreto para atualizar ao formato do sistema, dizer que o Estado da Bahia, por esse formato antigo, ele não se vinculou oficialmente ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e também nunca conseguiu viabilizar os seus peritos do mecanismo, né? Peritos independentes, com capacidade e legitimidade de fiscalização. A gente vem fazendo incidência já há bastante tempo para fazer com que isso saia do papel, mas, infelizmente, não tivemos sucesso ao longo dessas últimas legislaturas aqui na Bahia, e é um debate que a gente pretende trazer de volta a partir da ALBA, onde a gente fez uma série de diálogos para poder pensar o melhor formato e o modelo de legislação para poder pensar o sistema estadual de prevenção de combate à tortura, tanto com um conselho num formato mais efetivo, quanto com a presença dos mecanismos. A gente quase efetiva isso às vésperas da pandemia, em 2019, mas bateu na trave com o que a ALBA conseguiu oferecer em termos de cargo de peritos para o mecanismo. A ALBA, à época, propôs 2 peritos, e a gente tem um parque prisional baiano que é muito grande e que é muito espraiado e que não seria favorável às questões da ONU. Voltando para as audiências de custódia e para os nossos debates de raça, classe, gênero ou os outros nesse debate, eu queria trazer aqui desde exemplos mais banais a exemplos mais simbólicos do que eu vim aqui ao longo da fala, classificando como os outros nas audiências de custódia, ou os outros frente a essa possibilidade onde a tortura se legitima. Tem um debate que é feito há longo tempo pela Angela Davis, onde ela traz uma síntese, que eu acho que é uma síntese bastante pertinente, que ela fala: é preciso compreender que classe informa raça, mas raça também informa classe, e gênero informa a classe. Raça é a forma como a classe é vivida. Precisamos refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre a outra. Do ponto de vista de como essa violência estatal, institucional, ela se exerce
nos momentos prévios às audiências de custódia, ou seja, nos momentos que dão origem às prisões, é extremamente importante a gente perceber como essa relação interseccional entre raça, classe e gênero, ela é importante de ser percebida como um elemento que vai dar origem a esse outro que vai ser preso, que vai ser torturado, que vai passar por algum elemento de tortura, até chegar na audiência de custódia. Então, desde elementos mais banais, como a prisão de uma pessoa no banheiro de um supermercado, estando escovando os dentes, e foi acusada de furtar o creme dental do mercado. Acho que o simples fato de ler o título da matéria, agora já na fase de indenização, mas quando a gente lê de que alguém foi presa, né, ou conduzida à delegacia, acusada de furtar um creme dental enquanto escovava os dentes no banheiro do supermercado, a gente já forma um estereótipo de quem é esse sujeito preso, do ponto de vista, sobretudo, de raça e classe. Além desses elementos, a gente pode agudizar esse debate, como questões que a gente viveu, não só localmente, mas que tem sido expoente nacional. Nacional desde a morte de Beto por espancamento por agentes de segurança privado do Carrefour, até os meninos mortos no atacarejo aqui no Nordeste de Amaralina, como casos extremos, onde essa tortura legitimada leva esses sujeitos a óbito. Mas diversos casos não tão extremos acontecem no nosso cotidiano e vão parar nas audiências de custódia. E esses elementos são elementos extremamente fundantes para que esses sujeitos cheguem às audiências de custódia como esse outro, possível de ser torturado e muitas vezes possível dessa tortura passar em branco e ingressá-lo no sistema prisional. Como eu havia comentado há pouco, do ponto de vista de pensar a importância dos povos e comunidades tradicionais nesse elemento das torturas e de estarmos atentos a isso nas audiências de custódia, eu queria trazer um caso emblemático porque ela é uma pessoa conhecida, tanto minha quanto do ponto de vista do universo político, da militância dos povos e comunidades tradicionais, que é a Iá Bernadette, Mãe Bernadette, em que, à época, defendendo uma ocupação de terra que acabou virando um assentamento de terra, que depois acabou virando um acampamento, que depois acabou virando um assentamento, o Estado reconheceu e transformou o acampamento Dom Pedro, Dom Helder Câmara, num assentamento. Hoje ela é as famílias são assentadas da reforma agrária e o terreiro funciona dentro desse assentamento. Na época da reintegração de posse, ela foi abordada pela polícia militar, mesmo depois de ter se manifestado de santo, e aí a gente pode usar diversos adjetivos a depender aqui da singularidade do lugar do candomblé, ou da Umbanda, ou da onde se fala, né? Bolado, baixado de santo, se manifestado. Ela foi detida e jogada sobre um formigueiro. E, à época, um dos elementos que contou muito para essa ação foram as falas dos policiais dizendo que ela estava com um demônio no corpo. A presença da intolerância religiosa é uma presença ainda muito marcante e foi um dos elementos utilizados, inclusive, para garantir a sua soltura. Essa é uma ação de antes da audiência de custódia, mas relata a importância da gente estar atento a esse modelo de violência, de tortura, de desrespeito específico a povos e comunidades tradicionais, nos momentos de prisão. Então, acho que esse é um elemento que nos ajuda a dar um exemplo. Acho que o caso de Mãe Bernadette tem outras questões, né? Do ponto de vista de gênero e raça, uma mulher negra de candomblé, e de como esses elementos precisam vir à tona na nossa capacidade, discursiva, de narrativa, de elementos que precisam cada vez mais serem destacados como elementos que precisam de um olhar diferencial dentro das audiências de custódia.
ainda no debate da interseccionalidade, é notório que a gente trazer alguns casos aqui para a gente dialogar como a polícia, do ponto de vista da interseccionalidade, vai entender em alguns corpos específicos esse outro que precisa ser combatido, ou esse outro a qual a tortura, a própria polícia entende que vai ser legitimada pelo sistema como um todo. Então, diversos casos de agressão, de prisões ilegais em torno de mulheres negras, trans, são encontrados aí, se a gente pesquisar, né, assim, localmente, nacionalmente, são casos que com frequência vêm sendo denunciados. Queria trazer um caso extremamente grave, onde o racismo, a LGBTfobia e a legitimação da tortura agiram para que Verônica se mantivesse presa, né? Assim, olha o grau de exposição que ela, anos depois, a Ponte Jornalismo vai voltar a esse caso e vai demonstrar que no caso de Luana, ou de Verônica, perdão, também estava presente uma questão de saúde mental, que ela vai ser diagnosticada, mas esse é um caso, para mim, muito emblemático de como a polícia entende nesses corpos o outro, e essa tortura ela é legitimada, ela é mostrada, ela é vinculada em cadeia nacional e ela é legitimada por todo o sistema de justiça, que mesmo diante de todas essas evidências filmadas, expostas em cadeia nacional, mantiveram a prisão de Verônica, né? É um caso onde uma mulher negra trans foi brutalmente espancada dentro de uma unidade da Polícia Militar e a prisão dela foi mantida. Então, são elementos que demonstram para a gente essas questões onde a gente vem falando. Acho que tem um outro elemento que é preciso chamar a atenção também, são as possibilidades de violência sexual possíveis de mulheres trans quando elas são presas e colocadas em celas masculinas. Eu acho que esse é um elemento pós-audiência de custódia, que quando a gente não consegue reverter a prisão, é importante que a gente consiga fazer o indicativo e acompanhe o formato de prisão dessas mulheres trans, aonde elas vão ser presas, tentar garantir o máximo de proteção física para elas nesses elementos, porque, para mim, se configura tortura uma mulher trans ser presa numa cela masculina junto com outros homens. É o Estado legitimando uma tortura, cometendo uma tortura e legitimando que outros cometam tortura sobre aquele corpo. Porque, notoriamente, a gente consegue imaginar o que é que vai acontecer quando esse modelo de prisão ele é efetivado. Para finalizar, e para a gente abrir para o diálogo, né, eu queria fazer algumas indicações de materiais que podem ajudar a gente nesse cenário aí. Foram organizações que conseguiram se aprofundar mais nesse diálogo, pensando manuais específicos para alguns setores. A Somos, que é uma organização do sul do país, ela atua com população LGBTQI+, né, pensando políticas públicas para esse setor, e ela pensou esse manual, que é o Manual para a Qualificação do Atendimento LGBTI+, mas na Justiça Criminal, com uma seção específica também para audiências de custódia. Ela tem um segundo material também, mas não aborda tão diretamente a questão da audiência de custódia, mas que, na minha avaliação, também vale a pena ser olhado. São materiais que estão disponíveis tanto no site da Somos, quanto alguns órgãos de justiça já fizeram recomendação. Esse é um material recente, ele foi publicado em dezembro do ano passado, mas que já foi incorporado por diversos setores, desde, sei lá, Ministério Público de São Paulo, CNJ, já adotou, recomendou e subiu no site. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse material. Queria recomendar outros dois materiais da Conectas, que é um caderno de apoio para identificação, documentação e prevenção de tortura em audiências de custódia. Esse material é um material também bem didático para pensar esse formato. E queria apresentar um outro
material da Conectas, onde ela nos convida a pensar um pouco do que a gente veio dialogando aqui, de como o sistema de justiça ajuda a blindar essa tortura. Ela lança um material chamado Tortura Blindada, como as instituições do sistema de justiça perpetuam as violências nas audiências de custódia. E aqui a gente vai encontrar desde elementos teóricos a questões práticas de como essa tortura, de como a gente um pouco resgatou da fala da Emília Teixeira, né? Ele é um elemento presente, majoritário, que não é um elemento de exceção. A tortura é o cotidiano dos elementos de justiça, e as audiências de custódia são um dos instrumentos, e um dos melhores e mais importantes instrumentos que a gente tem em vigor, que acabou de passar por uma prova de fogo, que foram as audiências virtuais ao longo da pandemia, e que voltam a todo vapor como um elemento que precisa ser disputado, reafirmado e qualificado, melhorado a partir de cada conjuntura e de cada contexto. Fico por aqui para a gente abrir aí para as nossas intervenções e diálogos. Obrigado. Alguma pergunta, pessoal? O que é que acontece? Que eu queria, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma troca. A gente se depara com essa situação, né? Como você mesmo colocou, e citando Emília até, né, de que a prática da tortura, a prática da violência é uma situação cotidiana na nossa sociedade como um todo. O que acontece na Bahia não é diferente do que acontece em outros estados, como em diversos encontros, trocas, né, no seminário que você organizou pelo Ideias, os diversos atores sociais, né, a gente constata isso num país como um todo. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que há, pelo menos, né, desde que eu acompanho essa temática, digamos assim, um clamor social, um certo apelo social mesmo por condutas, né, autoritárias, assim, um clamor social pela uma tolerância, eu diria, não é nem um clamor, acho que a palavra não é essa, eu diria assim, uma condescendência, de certa forma, com a violência, tanto privada quanto institucionalizada. Vídeo que aconteceu nas eleições no estado do Rio de Janeiro, né, e os diversos descumprimentos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu queria saber de você o que é que você acha que nós, né, tanto enquanto instituição, enquanto sociedade civil, o que é que a gente pode fazer, né, eu acho que primeiro para sensibilizar a sociedade e parar de naturalizar a violência como uma forma, né, como um mecanismo, um instrumento de se fazer segurança pública, né, sensibilizar a sociedade. E também como que a gente pode, quais são as sugestões, né, que o IDEA traz pela sua própria expertise, pela sua vivência, pelas suas trocas, como a gente construir e pautar com o poder público um novo modelo de segurança pública, para que a gente não caia nesse discurso simplista que você mesmo citou aí na sua fala, né, mencionando uma fala do nosso governador, e que acontece também em outros estados, que infelizmente não é uma fala isolada, mas assim, a própria fuga de um debate sobre a segurança pública, sobre um outro modelo de segurança pública nessas eleições, eu acho que reflete um pouco disso, né, de como esse tema, a rediscussão desse tema, uma outra análise sobre esse tema ainda é um tabu. Então, minha pergunta é nesse sentido. O que você, só recapitulando, o que você acha, quais são os mecanismos que a gente tem para poder sensibilizar e mudar um pouco essa visão da sociedade sobre a utilização da violência e como que a gente também sensibiliza e dialoga com o poder público, sobretudo diante desse contexto social, para tentar propor, sugerir, implementar um novo modelo de segurança pública. Eu pensei aqui por alto, à medida que você foi falando, em três questões. A primeira dela tem a ver com a disputa de narrativa. Eu queria parabenizar, por exemplo, a Defensoria Pública por uma série de ações, como é que eu posso dizer, de marketing que foram feitas
em prol de questões específicas que, na minha avaliação, foram um acerto. Vou citar uma, por exemplo, uma ação que foram feitas junto com, não me lembro se com os clubes ou torcidas de futebol, a respeito do ponto de vista da paternidade, da importância do registro de paternidade. Eu acho que vocês, enquanto defensoria, têm acertado muito nesse sentido. Acho que o que a gente assiste em larga escala, eu costumo brincar que são esses programas que, quando a gente espreme, sai sangue, né? É o que vai formando o imaginário social hoje, do ponto de vista do que é a atuação da polícia nos territórios vulneráveis, porque a gente assiste aquelas ações em territórios específicos, com modo operante específico, com a narrativa legitimadora. Acho que a gente precisa pensar formatos tanto de limitar aquele formato de violação de direitos, de diversas questões, de imagem, de informação, de uma série de coisas, mas pensar também ações de contra-informação, de pensar ações de marketing para demonstrar como essa violência policial ela acaba tendo decorrência para a sociedade como um todo. Tentar dar um exemplo aqui, uma organização próxima também, Eu Sou da Paz, lançou ainda esse ano uma propaganda disputando reverter a liberalização do porte de armas e munições nessa larga escala como ela está. E é uma propaganda que começa com um clique na caneta, imitando o puxar de um gatilho. De muitas vezes, como a canetada legitima essa ação da bala que nos atinge do modelo de segurança. Para dizer assim, é importante que a gente dispute, eu fico brincando, mesmo para os convertidos, mesmo para o nosso campo, um outro modelo de segurança pública e de que a gente faça essa disputa também de forma aberta, porque a gente abdicou de fazer essa disputa. A gente também vem sendo complacente ou sendo tímidos, para não ser injusto, né? Com determinadas instituições e setores e movimentos. Mas eu acho que a gente vem sendo bem tímido. Um dos elementos é a audiência de custódia. Eu acho que a audiência de custódia, a gente passou a disputar só a sua existência, mas a gente não vem disputando elementos de melhoria. E queria deixar como indicação essa possibilidade da defensoria sentar com políticas públicas específicas, a exemplo do Corra para o Abraço, e a gente tem outras políticas que vêm lidando também com esses momentos, a exemplo de políticas públicas pensadas à violência sexual, para poder pensar a questão do sigilo, mas poder pensar também um modelo de atuação específico que faça com que a audiência de custódia possa desdobrar outras consequências preventivas nesse sentido. E, por fim, como terceira questão que me veio à cabeça, eu acho que a gente não pode abrir mão de disputar a política pública criada e legitimada a partir do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Para mim, é muito grave que nós não tenhamos um sistema estadual atualizado e funcional, porque a defensoria é um elemento indispensável e central ao exercício e ao funcionamento do sistema de justiça, mas vocês, pela sobrecarga, e nós, do campo de cá, sabemos dos limites institucionais, né? Assim, do ponto de vista da envergadura, quando a gente compara, por exemplo, a defensoria ao Ministério Público. E olha que mesmo o Ministério Público tendo uma outra envergadura institucional do ponto de vista do alcance, do volume de funcionários, eu vou colocar aqui, não promotores, né? Concursados. Ao falar das deficiências da defensoria, por exemplo, a gente fala do fato da defensoria nunca ter conseguido fazer um concurso para técnicos, né? Então, assim, que vai acabar corroborando na sua capacidade de desdobrar uma série de questões. Então, disputar o sistema é extremamente importante para que a gente possa ter outros elementos que nos ajudem dentro desse
dentro desse contexto. Hoje, a fiscalização das delegacias é algo inexistente na capital e no interior. Na capital, quiçá no interior. Então, assim, pensar que só o sistema de justiça vai dar conta de aplacar essa lógica do que esse arrastar colonial desse formato de violência até hoje é muito ingênuo. Então, eu acho que a gente precisa garantir a efetividade dessas políticas públicas que minimamente foram pensadas e passaram, e não conseguiram ser destruídas nesse último período, onde sofreram muitos ataques. Então, se não foram destruídas, eu acho que a gente precisa somar forças para efetivar. A Defensoria, há um tempo atrás, salvo engano, pensou 13 pontos para melhorar, e apresentou isso, né, para melhorar a segurança pública e a justiça criminal. Fazer aqui esse convite para a gente dar continuidade em articulação, Valéria, da gente tentar reunir algumas organizações da sociedade civil, Defensoria Pública, Ministério Público e outras instituições necessárias, para que a gente possa tentar apresentar ao novo governo, apesar da gente ler como continuidade, mas eu acho que mudando as pessoas, mudam os compromissos, os formatos de cobrança, da gente tentar fazer essa apresentação de elementos do campo da segurança pública e da justiça criminal que a gente acha que são necessários, importantes, para qualificar, né, o modelo que vem sendo implementado, para melhorar, para disputar. Então, acho que são elementos que a gente pode dar continuidade, lançar a mão e pensar juntos. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Eu concordo, Wagner. Acho que é muito boa essa sua sugestão, porque apesar, né, de ser o mesmo, de certa forma, o mesmo grupo político, mas são pessoas diferentes, né? E talvez até com formas diferentes, equipe diferente, e, né, precisamos continuar a cobrança, continuar essa luta, que é uma luta árdua, né? Você bem sabe disso, e não podemos esmorecer, como você falou, não podemos abrir mão, né? Porque apesar de ser difícil, a gente precisa perseverar, porque se as coisas, né, se colocam dessa forma, a gente perseverando, imagine se a sociedade civil e as instituições que têm compromisso, né, com o combate à tortura, com o combate à violência, e que, né, pautam, de certa forma, se colocam sugerindo, pensando, apresentando sugestões e novas perspectivas como uma outra forma de se construir a segurança pública no país. Então, eu queria agradecer, Wagner, imensamente a você pela sua disponibilidade, sempre, não só nesse momento, pela sua parceria, pela a sua confiança na Defensoria Pública e pelo seu trabalho, né, enquanto sociedade civil, enquanto advogado, enquanto militante também, porque a vida de quem luta, né, contra a violência é uma vida de militância. Então, eu queria agradecer a você por estar aqui hoje partilhando o seu conhecimento. Eu queria te pedir também o que você tiver de material que você possa, eu vi, né, a cartilha que você mencionou, uma outra cartilha nos seus slides, então o que você tiver de material que você puder disponibilizar para a gente passar, porque essa aula vai ficar gravada. Hoje tem muita gente ausente, porque acabou que coincidiu com o CONADEP, então por isso que a gente grava, porque os colegas possam assistir depois também, e o que você tiver de material que você queira disponibilizar conosco, a ESDEP também faz esse compartilhamento do material, tá certo? E eu somente agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela brilhante aula, pelo seu conhecimento e pelo seu engajamento. E sigamos na luta, que é grande, e a gente segue aí firme e forte, tá bom? Um abraço grande, Wagner, obrigada, e a palavra é sua para as considerações finais. Eu acho que só queria agradecer a SDEP, né? a você, Valéria, pessoalmente. Eu acho que esses elementos de formação são extremamente importantes, e fazer um chamado, que a gente não entenda as audiências de custódia como mais uma mera etapa técnica que precisa ser superada, mas que a gente abrace a audiência de custódia como um elemento político, que faz parte de uma política
né, de prevenção e combate à tortura, que foi pensado com esse olhar para que a gente possa disputá-lo para além de cada caso que está sendo levado ali, para além daquela etapa, mas como um elemento, né, minimamente garantista desse contexto onde cada avanço que a gente teve foi colocado à prova e precisa ser reafirmado. Então, agradecer a vocês, desejar bom dia a todos e um bom congresso do Conecta para vocês. Obrigada, Wagner. A Defensoria tem feito muito isso quando a gente produziu, por exemplo, os dados sobre audiência de custódia, para exatamente, por meio de dados, de números, né? Não ficar aparecendo palavras ao vento de defensor público. Mas os números estão aí para poder mostrar isso, né? O quanto os números desconstroem esse discurso fácil de que a audiência de custódia é para liberar bandido. Mas sigamos na luta, produzindo dados, produzindo informação de qualidade e informação científica, né? Com base em conhecimento científico e não no que a gente, no achismo, no que a gente acha. Queria agradecer, então, pessoal, a todos, todas, todos que estão presentes, os colegas que assistirão essa aula. Semana que vem a gente tem a nossa última aula desse primeiro ciclo de capacitação sobre as audiências de custódia, sobre enfrentamento à tortura, e já fica o convite para vocês para a próxima semana, dia 16, no mesmo horário, às 10 horas, com o professor Patrick Cassicedo, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo. Ed, acho que pode encerrar a gravação. Tá joia, obrigada. Tchau, Wagner, até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, Valéria. Tchau, Ed. Muito obrigada, viu? Nada, tchau. Bom dia. Bom dia.